estamos mais uma vez com Café com a Ursa, com a presença do nosso queridíssimo amigo Antônio Carlos Gouveia, o doutor Antônio Carlos Gouveia, nosso querido Cacá Gouveia, onde iremos conversar hoje sobre vários assuntos e principalmente de sua candidatura ao 5º Constitucional, pela OAB, sendo CPI. Opa, como eu sempre digo, né? Bom dia, boa tarde, boa noite a todos que vieram assistir o vídeo, né? Que está sendo gravado no dia de hoje. É um prazer estar aqui com o nosso amigo, o doutor Cacá Gouveia, homem com vasta passagem em vários órgãos públicos, advogado atuante aqui dentro do nosso estado, sempre defendendo a sociedade e os bons valores cristãos. É um prazer estar aqui com você, Cacá. Prazer imenso, CPI, prazer maior ainda, Raudrim, dizer a vocês da minha alegria de poder, num ambiente aqui de cumplicidade, interagirmos. Eu digo sempre que os grandes propósitos, eles são de muitos obstáculos. E para vocês enfrentarem, digamos assim, todos os desafios do dia a dia, colocarem esse canal à disposição da sociedade, trazendo pessoas para entrevistar, não deve ter sido fácil, mas a vocês a minha admiração e o meu registro pessoal de vibrar por ver vocês sempre inovando, sempre superando os obstáculos e estar a serviço de uma causa. Estar a serviço de uma causa só tem esse modo de viver quem acredita em um propósito. E o Raudrinho CPI tem esse propósito, que é de servir e estar a serviço de uma causa. E através dessa rede de televisão, através do YouTube, de canais que a TV Ursa propõe, ela traz a integração. No mundo onde a informação prescinde de uma necessidade, no mundo onde a rapidez e a agilidade da informação chega, vocês conseguem, através desse canal, serem gigantes. Através da motivação, trazendo pessoas aqui que possam colocar não só as suas experiências de vida, como também poder interagir com quem desse canal assiste, para trazer avaliações de vida, conceitos de repercussões naquelas suas atividades profissionais, mas principalmente da ética, que é a maior bandeira de vocês. Feliz a beça de estar aqui. Doutor Antônio Carlos Gouveia, nosso querido Cacá, qual o seu sentimento hoje como candidato ao 5º Constitucional na vaga de desembargador aqui no estado de Alagoas? Tenho 51 anos, Raudrim, fazendo 52 no próximo mês de agosto. Trago em mim todas as motivações que um advogado que teve todos os obstáculos conseguiu superar. Eu nunca tive na minha família nem na minha casa ninguém que fosse advogado nem da área do direito. Isso traz um ambiente de dificuldade, por óbvio, porque eu não tinha quem me socorrer. Mas eu tinha uma vontade imensa de trazer na interpretação da lei, na aplicação do direito e ver a efetividade da justiça, a realização. Então, desde sempre, menino, eu tinha uma vontade imensa, sonhava em ser um advogado, porque eu entendia que o advogado ele tem um papel gigante para a sociedade que extrapola o contencioso só dos tribunais. O advogado, quando ele tem uma visão de lei, ele tem uma visão de mundo, ele consegue aplicar o direito de uma forma mais ampla. E eu sempre tive as mais fortes motivações para ser um advogado. E quando chega aos 51 anos de idade, que se coincide na abertura de uma vaga do 5º Constitucional, onde o 5º prevê e possibilita o equilíbrio. Os tribunais, quando ele tem essa vaga do 5º, eles vêm para trazer justamente essa visão do equilíbrio. O juiz de toga, concursado, novo, na sua eficiente função, ele tem na discussão, na interpretação da lei, um ponto de vista que muitas vezes precisa ser resistido ou precisa ser vinculado a outro ponto de vista. Por isso que é um plenário, por isso que é uma composição de magistrados para entrar no entendimento de um julgamento que vai ou por maioria ou por unanimidade. E o advogado, quando se insere nesse contexto, ele deixa de ser advogado para ser um magistrado. Mas ele tem que ter dentro de si os vínculos da imparcialidade, da responsabilidade, do zelo. E eu já fui testado durante os anos de 2010 a 2014, quando estive como desembargador eleitoral no egrégio Tribunal Regional Eleitoral aqui em Alagoas. Participei, inclusive, da propaganda eleitoral. Vi que há uma justiça célere, uma justiça rápida, uma justiça independente, ela traz muito êxito. E eu sempre busquei esses valores na minha vida. Então, a razão e a motivação de me alçar candidato, ou de ousar ser candidato ao 5º Constitucional, vai por isso tudo que eu estou colocando aqui a vocês, mas trazendo, além disso tudo, uma coisa que me motiva, chamada sentimento.
se a gente faz o entusiasmo, com abnegação e principalmente com esta motivação de se vir estar a serviço de uma grande causa, obviamente que o êxito passa a ser uma condição primeira. E os maiores desafios da minha vida eu sempre os enfrentei trazendo esse eixo como uma condição primeira. Então eu quero acreditar que nessa campanha não será diferente. Sei de todas as vinculações que a gente precisa ter no dia a dia e sei também das minhas limitações, porque vivo da advocacia, eu não tenho um emprego público, eu não tenho outra função senão o exercício da minha advocacia, e como sobrevivo dela, a ela eu tenho que me manter sempre fiel e leal. Mas eu vou tentar fazer uma campanha que concilie, dentro da minha perspectiva de trabalho, a possibilidade de visitar os advogados, conversar, mas trazendo a proposta de uma candidatura na representação daquilo que eu consegui ser durante esses 28 anos de advogado. Focado na ética, nos bons costumes. Quando eu recebi aquela minha carteira da OAB, eu fiz um juramento. E quando eu voltava para minha casa, eu chorava que só menino dentro daquele carro. Porque eu entendia que muito mais do que uma carteira da OAB, ali ia trazer na minha vida a realização de sonhos. Ia trazer na minha vida a congração, digamos assim, a concretitude de uma profissão que eu tanto sonhei e tanto almejava. Então esse é que é o sentimento desta candidatura. Cacá Gouveia, quais são as suas propostas que você apresentou à sua categoria, né, os advogados aqui do nosso estado, para chegar ao cargo de desembargador através do 5º Constitucional? Veja, como todo sonho, ele vai motivado por ideias e por ideais. O advogado hoje, ele não precisa ter acesso ao judiciário, porque isso é uma questão de obrigação institucional do magistrado, do desembargador, em qualquer situação que exista. O que precisa hoje é uma palavra chamada integração. Se eu disse da outra pergunta, da necessidade desse equilíbrio de juízes de toga com advogados para compor um pleno, o que se precisa hoje é escancarar o tribunal para modular, digamos assim, muitos acórdãos que às vezes uma Câmara entende de um jeito, outra Câmara entende do outro, e quando você cria perspectivas de audiências públicas sobre determinados temas, quando você envolve o judiciário nas grandes causas ou nos grandes temas, você consegue modular para o entendimento. Eu me recordo que certa vez eu saí daqui e fui para uma audiência pública representando o Conselho Penitenciário de Alagoas ao STF, sobre um tema que agredia muito, que era a progressão de pena, já que o sistema prisional não tinha o semiaberto. Então o cidadão que estava no regime fechado, ele alçava ao regime aberto porque não tinha o semiaberto. E dentro desse ambiente de progressão, de arrependimento da pena, ele tem que ser gradativamente inserido na sociedade. E o semiaberto fazia com que ele passasse o dia trabalhando, numa ocupação lícita, e à noite voltasse para a sua cela, para refletir, digamos assim, nesta modalidade. E no país afora não existia, como no estado de Alagoas, ainda não existe hoje, essa possibilidade do semiaberto. Então aquelas audiências públicas traziam na manifestação da sociedade uma necessidade premente de que o semiaberto era uma questão nuclear para a progressão da pena. Então eu estou me referindo a isso para dar, neste pequeno exemplo, o simbolismo da necessidade de a gente ter na questão do 5º Constitucional a representação de um advogado que tenha não só uma visão do advogado, até porque a partir do momento que ele alce ao tribunal, ele tem que ser um juiz, ele tem que julgar, e a imparcialidade tem que ser um tema principal, mas sem perder os seus princípios, sem afastar essa condição de integração, utilizando a sociedade civil e vários órgãos que possam modular esses efeitos de um tribunal mais do que célere, de um tribunal que faça com que lei, direito e justiça andem juntos. Eu me lembro, CPI, que com você nós tivemos alguma participação no FOCO, Fórum de Combate à Corrupção. E o grande êxito do foco era justamente a integração de você colocar ali Polícia Federal, Advocacia Geral da União, Ministério Público, com informações privilegiadas para inibir, quando não para prender, aquele malfeitor do dinheiro público que se utilizava de um cargo e de uma função para se completar. E o foco teve um papel estratégico, imprescindível, inclusive para várias ações que ocorreram naquela época. O advogar, você precisa estar motivado sempre no desafio, mas o julgar, você precisa estar focado sempre na sensação
e no certeza de que você interpretou a lei da forma mais adequada, que você aplicou o direito com a sua isonomia, com a sua imparcialidade e que a justiça foi feita. Se o cidadão não tiver esse sentimento, não vale a pena de nada. Então a minha campanha vai ser trabalhando não só esses eixos, como também dizendo aos advogados que eu, mais do que ninguém, sei as agonias que o advogado vive. Um sistema que você hoje tem, que trouxe tanta vantagem, vamos informatizar o sistema e vamos ter o peticionamento eletrônico. É uma bênção quando ele funciona bem, mas quem de nós já não passou as agonias de num prazo fatal e o sistema cair, a gente não conseguir peticionar ou ter documentos que ultrapassem a possibilidade, digamos assim, de capacidade naquela determinada petição e a gente ficar louco sem ter às vezes a quem recorrer ou como se socorrer. Quem de nós não já teve uma situação de buscar no judiciário uma tutela antecipada e não conseguiu ter aquela decisão e quando a decisão chegou o direito já não tinha mais valia? A exemplo de várias pessoas que precisam de medicamentos e morrem porque quando o medicamento chega o cidadão já perdeu, digamos assim, aquela situação. Sensibilidade, CPI. Um desembargador de sensibilidade, ele tem uma visão ampla da vida, tem os conceitos da justiça que fazem com que motive um compromisso, um comprometimento dentro daquela corte e esse é que é o meu eixo, esses são os meus princípios e essa é a minha motivação. Falando em sensibilidade, você vem de um berço, de um homem que toda Alagoas admira, que é o Dr. Milton Enio. É uma pessoa que realmente tem relevante serviço prestado à medicina, às crianças aqui de Alagoas. Nessa questão, você falou em sensibilidade, não é? Qual é o seu sentimento em relação à sua missão junto ao Poder Judiciário em relação aos mais carentes, às pessoas que precisam de justiça, às pessoas que precisam realmente que a justiça seja feita, não às pessoas de colarinho branco, que sempre estão, são amigos de juízes, de embarcadores, e a maioria das vezes consegue escapar, não é, em relação à questão de suas ações, de suas atitudes, que muitas vezes vai em contra o Código Penal. Qual o seu sentimento em relação a essa questão que estou colocando, em relação a essa sua sensibilidade, em relação às pessoas simples, do homem simples, da sociedade? Veja, a justiça, ela tem que ter um olhar para todos. Qual é o simbolismo da justiça? Uma balança, é o equilíbrio. Quando você fala do ambiente que eu fui criado por um homem que tinha na sua vida sempre o serviço e está a serviço de pessoas. Engraçado, Haldrin, que eu cresci ouvindo um mantra desde pequeno na minha casa, que meu pai dizia: meu filho, as coisas boas da vida, elas são feitas e dadas de graça. É o abraço, é o cumprimento, é a saudação, é o querer bem. Nada disso tem valor se não for sobre essas prioridades. Então, quando você carrega isso intrinsecamente na sua vida, quando você se posiciona dessa forma, nada lhe contamina nem nada lhe contagie se não for esses princípios. A valorização das pessoas na busca da justiça, elas têm que ser colocadas de uma maneira que intrinsecamente esteja vinculada não só ao Poder Judiciário como ao julgador. Essa sensibilidade, ela tem sido uma realidade e eu fico feliz de ver isso e posso constatar aqui que o nosso judiciário tem feito esse estender de mão de uma forma muito direta. No caso do Pinheiro, quantas pessoas precisavam receber o seu aluguel social, mas não tinham a escritura da sua casa e não podia sequer se habilitar no processo de indenização. E foi o nosso Tribunal de Justiça que criou um documento pactuando com os cartórios de registros de documentos a possibilidade de escriturar aquela casa. E aquela casa foi escriturada mediante, muitas vezes, audiências públicas e os juízes dando a verbação, concedendo a verbação daquela escritura, ouvindo duas testemunhas, onde a pessoa dizia: não, realmente ele mora lá há 20, 30 anos, 40 anos. Este documento trazia para aquelas pessoas muito mais do que uma expressão de felicidade. Trazia uma realização imensa, porque aquela escritura era como se fosse uma certificação, digamos assim, de um patrimônio que ela nunca tinha conseguido ter. Muitas vezes essas casas eram adquiridas de uma forma, digamos assim, menos formal,
de uma pessoa que tinha um terreno e que construiu uma casa, da casa fez um puxadinho. Então eu estou dando nesse pequeno exemplo o simbolismo dessa necessidade de uma justiça escancarada, mas que interaja com essas pessoas, trazendo a motivação. E por isso eu não posso deixar de registrar o papel da Defensoria Pública. Tem sido um papel estratégico nesses últimos anos. Os defensores públicos que ali têm passado conduzindo a Defensoria têm criado ambientes, inclusive, de circulação em ônibus, trazendo uma justiça, digamos assim, itinerante, vinculando o direito de postular aquela pessoa menos favorecida a um divórcio, a uma separação, a uma medicação, a questões até mais urgentes dentro desse ambiente que eu chamo de cumplicidade. Então, eu acho que a sensibilidade de um julgador ou a sensibilidade de um desembargador é não colocar limites para esse tipo de atitude, é estar à disposição, é estar disponível, quer seja sábado, domingo, feriado, dia santo, sempre para atender a sociedade de uma forma mais do que oportuna e ampla, no sentido de ver aquela pessoa que precisa dessa mãozinha ter sido atendida. Você, amigo, já passou pelo serviço público, né? Como presidente do DETRAN, como presidente do Conselho de Segurança do Estado de Alagoas. Diga para nós aqui uns momentos mais significantes, né? Que mostrou que você foi austero, foi ético e lutou pela dignidade do povo de Alagoas. Veja, todo cargo público, ele traz a sua vulnerabilidade, digamos assim, no seu agir por interpretações. Às vezes o cidadão é cheio de boa vontade e tudo, mas é mal interpretado. E sempre que eu fui para essas missões, eu entendia com a necessidade de criar pactos de conceito. Veja, colocar uma placa na entrada do DETRAN, do tamanho do mundo, dizendo diga não à corrupção, celebrando ali um pacto de conduta, de moral e de bons costumes, tem que ter uma vida limpa, tem que ter um propósito bom, porque senão você não tinha coragem de colocar uma placa como eu coloquei ali. Foi o primeiro passo, foi o momento de realização. Quando colocamos aquela placa, eu com os funcionários adiante a placa, colocava para eles e dizia, olha, aqui nós estamos celebrando hoje um novo tempo. Nós estamos celebrando hoje um pacto de conduta que a moral e os bons costumes têm que ser uma condição primeira. E fazia sempre esse trabalho de uma maneira escancarada. Quando eu fazia o texto na entrada do DETRAN, dizia o Estado é laico. Eu digo, sim, mas uma condição de eu ser católico e ter uma possibilidade de encontrar um Cristo, ainda que seja no meu ambiente de trabalho, não facilita nem dificulta a vida de ninguém. Eu só quero que a pessoa se inspire. E às terças-feiras eu descia sozinho com a minha secretária e nos últimos textos eu tinha para mais de 60 pessoas no meu entorno rezando. E algumas funcionárias às vezes no outro dia de manhã vinham dizendo, doutor, aquele cântico ressoou como uma bênção. E ao choro ela dizia, eu aliviei meu coração. Independente da religião que você tenha, quando você coloca Deus sobre a sua vida, colocando Deus, pedindo a interferência dele para o seu comportamento, você cria um ambiente de paz, ainda que você viva num ambiente de tumulto ou de inconstâncias. Então é nesse tumulto que eu vivia no DETRAN diariamente, desafiando todo um sistema que às vezes vinha para não boas práticas. Carro que era roubado e quando a gente via utilizando o DETRAN para clonar uma placa ou para alterar um chassi. Eu poderia contar aqui a vocês histórias que eu mesmo me recuso a colocar porque ela me trazia tanta desmotivação, me trazia tanta tristeza e eu dizia, meu Deus, se eu estou aqui é porque eu tenho um compromisso com a sociedade, com o povo de Alagoas e vou mostrar que todo serviço público, quando ele é feito com honra, com dignidade, o resultado vem. E foi através dessa motivação que o DETRAN de Alagoas recaminhou para o Estado verdadeiras fortunas. No primeiro ano, quase 60 milhões de reais. No segundo ano, 70 milhões de reais. No terceiro ano, 100 milhões de reais. Vinculando neste dinheiro a possibilidade do governo utilizar em benefício da construção de CISPs, na construção e na instrumentalização da segurança pública. Então, tudo isso foram realizações que trouxeram na certeza de que vale a pena quando você tem bons propósitos. Doutor Cacá,
Você, no Conselho de Segurança, teve uma vasta experiência nas questões referentes ao crime organizado, em relação às pessoas que estão acometidas de ato infracional. Em relação a essa questão, o que vem a contribuir você no Poder Judiciário, que você está hoje concorrendo ao cargo de desembargador, o que vem a contribuir nessa sua experiência lá no Conselho de Segurança de Alagoas? Todos os inquéritos policiais, eles eram feitos dentro de um contexto que o Conselho impunha de prazos e números. Não se justifica a apuração de homicídio demorar mais do que 6 meses. Perde-se aquele link. E aí a gente vê que na justiça não é diferente. Tudo é o time. Se você consegue fazer uma investigação ágil, rápida e oportuna, a chance de se condenar ou responsabilizar aquela pessoa é incomparavelmente maior do que um inquérito mal conduzido que retarde e que a justiça ainda retarde mais ainda, perdeu-se no tempo. Então, uma das minhas maiores agonias e metas no Conselho era trabalhar esse processo, tanto que, desafiando a norma de regência, nós estabelecemos metas para as delegacias, aonde houve no primeiro momento uma resistência, depois os senhores delegados entenderam que aquilo era inovador, mas também motivador. A justiça, quando ela trabalha em sintonia com os outros órgãos, facilita muito na apuração do crime e a constatação do criminoso. Aquela falácia de que quando nós ouvimos às vezes há crime, mas não há criminoso. Fruto de quê? De uma mal condução. Então, a maior experiência que o Conselho de Segurança trouxe para mim foi essa integração, no sentido de ter um olhar para o processo, ter uma sensibilidade para um inquérito policial, mas principalmente ter a certeza de que o Ministério Público conseguiria denunciar aquele malfeitor com provas robustas. Não tem coisa mais descabida do que um agente de polícia que faz uma investigação, não se posiciona na conclusão do inquérito da forma mais relevante que o caso requer, e o Ministério Público devolve o inquérito dizendo que precisa fazer complementações, que precisa se instruir melhor o processo. Então, de um tempo para cá, eu vibro e fico feliz de ver que a nossa polícia passou a ter uma condição de funcionamento e operacionalidade tão qual a Polícia Federal. São equipamentos que se apura, são situações que necessariamente se traz a vinculação da responsabilidade de como se deu aquilo, e o que se espera da justiça e da polícia é a integração para a apuração do crime. Quantas mães chegavam no Conselho de Segurança, Aldrin, chorando, pedindo justiça, porque todo dia chorava a dor da morte do seu filho e não encontrava uma apuração célere. Quantas pessoas se viram acuadas, que desmereceram uma vulnerabilidade que tinham e morreram porque não acreditavam que aquela pessoa podia vir contra si. Uma juíza do Rio de Janeiro foi assassinada porque ela, por mais que tivesse as cautelas, mas ela dispensava uma segurança individualizada e terminou sendo abatida, uma juíza chamada Patrícia. Esse caso foi de muita repercussão no Rio de Janeiro. Quantos casos aqui em Alagoas que vocês viram e viram que existia uma necessidade de apuração, e até hoje, a exemplo de um caso de Rio Largo, de uma pessoa que inclusive chegou a ter segurança pelo Conselho de Segurança e foi morto dentro de um ambiente aberto, à luz do dia, e até hoje não se encontrou a indicação daquela morte. Então, trabalhar de forma preventiva, mas em cumplicidade, faz com que o êxito nessas investigações tragam a certeza de que a responsabilização virá e o criminoso suportará as forças, digamos assim, da justiça através da interpretação da lei. Negligência é algo que não cabe mais no mundo de hoje. O Conselho de Segurança, ele é um órgão deliberativo. Não ganhávamos, nem ganha-se hoje, R$1 para trabalhar ali. Mas você, como cidadão alagoano, você tem um compromisso, um comprometimento de servir ao seu Estado. Muito me orgulhei dos anos que me dediquei, muito me orgulhei das horas que me vinculei ali ao Conselho, porque foram experiências que eu trago até hoje de uma forma muito veemente. E essas experiências seguramente vão me ajudar no meu conduzir, se eleito for, ao Tribunal de Justiça.
Quais são as suas últimas palavras para os nossos telespectadores que estão hoje agora aqui escutando as suas ideias e as suas propostas no Quinto Constitucional? Quais as suas últimas palavras para o advogado, para o seu eleitor da OAB que vai votar no próximo pleito, que vai realmente trazer um novo desembargador que terá compromisso com a sociedade alagoana? A você, advogado, que se faça representar pelas agonias diárias de nós, advogados, em sair de casa, enfrentar uma estrada, chegar numa comarca e receber informação de que o juiz não pôde ir. Você volta frustrado com o seu cliente porque não conseguiu validar aquele ato. A você, advogado, que sofre as consequências do dia a dia dessa labuta, que se precise fazer representar para um desembargador que tenha não só essa visão da advocacia, mas como a sensibilidade do advogado, eu peço o seu voto, com todas as humildades que preciso ter, para dizer que nos 28 anos que me importei e que me importo como advogado, eu trabalhei sempre esses eixos da ética, nunca ultrapassando os meus limites, mas também sendo um advogado abnegado no acreditar. A você, advogado, que recebe do seu cliente a responsabilidade de conduzir a vida dele na busca de um direito, e que você passa noites de insônia, que você sofre, que você se agonia, e quando sai uma decisão favorável, quando sai o êxito daquele seu cliente, que você faz aquela ligação e que a lágrima desce do olho, e você entendendo que pode se fazer representar por esse voto, é isso que eu peço, porque eu me importei a vida toda dentro dessa perspectiva, dentro desse ambiente e dentro dessa dificuldade diária, que a vida de advogado não é fácil. Meu Deus do céu, quantos os desafios, quantos os obstáculos, quantas as superações a gente teve que fazer para sobreviver e fazer o vir, que é o pior. Quando encontramos a insensibilidade de um magistrado, que não tem esse olhar para o direito e que afasta a condição humana do seu julgar, ele cria um distanciamento gigante, e que aquele distanciamento muitas vezes compromete, porque muito mais do que a busca de um direito, ali tem uma vida. Muito mais do que a busca de uma vida, ali tem o rogar, o clamar de uma justiça que precisa ser célere, precisa ser firme, mas precisa também ser coerente com os eixos que eu chamo de pontos cardeais. E esses pontos cardeais aqui não são norte, sul, leste, oeste. É equilíbrio, é imparcialidade, é sensatez e é compromisso. Esses são os meus sentimentos e aquilo que me motiva a você, advogado, que podendo dar esse voto, mais do que grato, eu ficaria honrado por essa oportunidade. Muito obrigado, doutor Antônio Carlos Gouveia. Obrigado, Raul. Muito obrigado por esse momento. É um prazer ter você aqui no dia de hoje. Boa sorte, que tudo dê certo. Felicidades. Um forte abraço para todos e até o próximo programa.